O silêncio absoluto na sala de preservação de manuscritos não é um vazio, mas uma presença pesada, quase tátil, saturada pelo cheiro ocre de couro envelhecido, pergaminho em lenta decomposição química e a poeira microscópica de impérios que colapsaram na obscuridade do tempo profundo. A câmera, operando com uma lente macro de 100 mm, com uma profundidade de campo tão absurdamente rasa que apenas uma fração de milímetro permanece em foco absoluto, desliza sobre a textura acidentada de um fragmento dos manuscritos do Mar Morto. A iluminação é rigorosamente controlada, um único feixe de luz de tungstênio, quente e cortante, incide em um ângulo rasante de 15 graus. Este chiaroscuro microscópico transforma os poros da pele de cabra dissecada em crateras lunares e os veios do couro em desfiladeiros de um deserto árido. O foco puxa suavemente, revelando a caligrafia hebraica e aramaica escrita com tinta de fuligem e galha de carvalho. As bordas das letras não são limpas, elas sangram pelas fibras do material, exibindo a oxidação de 2 milênios. O som ambiente é um zumbido de baixa frequência, o murmúrio elétrico dos sistemas de controle climático misturado com a respiração lenta e controlada do arquivista invisível. A narração não deve começar com exclamações sensacionalistas, mas com o tom grave e ponderado de uma elegia fúnebre. O texto sob a lente relata o livro de Enoque, narrando a transgressão cósmica dos vigilantes, a anomalia biológica de sua prole e a introdução da violência em escala industrial. Não estamos buscando provas em ossuários secretos ou teorias conspiratórias baratas de internet, nossa busca documental é muito mais aterradora. Nós procuramos a cicatriz psicológica, o trauma arquitetônico deixado na superfície da Terra por uma humanidade que, em sua aurora, sentiu a necessidade compulsiva de erguer defesas de pedra contra entidades que desafiavam a biologia euclidiana. A transição deve ser um match-cut brutal, do grão escuro e oxidado do pergaminho antigo saltamos, sem aviso prévio, para a textura agressiva e monumental do calcário cinza sob a luz calcinante do meio-dia no Vale do Becaia, no Líbano. A câmera agora voa amarrada a um drone estabilizado em 3 eixos, equipado com uma lente grande angular de 14 mm, varrendo a paisagem árida até colidir visualmente com o pódio insano do Templo de Júpiter em Baalbek. O espectador deve ser imediatamente desorientado pela escala. Ignoramos as colunas coríntias romanas no topo, elas são parasitas históricos, adições recentes de um império arrogante que tentou reivindicar uma obra de deuses esquecidos. Nosso olhar afunda na fundação. A lente desce lentamente pelas paredes de alvenaria até revelar o trilithon em 3 blocos megalíticos monolíticos, cortados com uma precisão cirúrgica e alienígena, cada um pesando a incomensurável massa de 800 toneladas. Eles estão suspensos a vários metros do chão, perfeitamente assentados sobre fundações menores, numa subversão total das leis da engenharia de compressão clássica. A imagem deve ser capturada em um filme de nitrato imaginário, onde o contraste entre os pretos estourados e os brancos granulares cria sombras geométricas que parecem engolir a luz. Não há argamassa entre essas rochas ciclópicas. A junta é tão perfeita que um fio de cabelo não penetraria a fenda. O design de som abandona a música e mergulha em sons diegéticos hiperbólicos, o vento árido chicoteando a areia contra a pedra porosa, soando como papel lixa sobre osso seco, e o estalo térmico da rocha expandindo sob o sol de 40 graus. Para mover um único desses blocos hoje, a engenharia civil moderna exigiria guindastes hidráulicos de esteira massivos, plataformas de titânio e meses de cálculos de distribuição de peso. No entanto, civilizações da Idade do Bronze ou anteriores extraíram, transportaram e elevaram essas massas com um propósito que a história convencional não consegue traduzir. A fotografia deve brincar com a perspectiva forçada, colocando uma figura humana diminuta, vestida com trajes neutros de expedicionário, na base do bloco. O humano não parece estar ao lado de um tijolo, ele parece estar na base de um penhasco artificial. A existência dos Nefilim surge no subconsciente coletivo justamente neste vazio explicativo. A narrativa se aprofunda e se a arquitetura reflete as necessidades físicas e as proporções de seus criadores e usuários, para que entidade biológica uma escadaria cujos degraus têm 3 metros de altura foi desenhada. A anomalia de Baalbek não é um erro de cálculo, é uma afirmação de força predatória, um testemunho petrificado de que a Terra, em um tempo nebuloso, pode ter sido habitada por arquitetos cujo tamanho exigia que as próprias montanhas fossem fatiadas e reorganizadas. A jornada cinematográfica exige uma descompressão térmica e visual. Deixamos a fornalha do levante e somos transportados, através de uma transição em fade cruzado lento e esfumaçado, para a atmosfera gélida e rarefeita do cume do Monte Hermon. A paleta de cores perde violentamente sua saturação térmica, os laranjas e vermelhos do deserto são substituídos por cianos mortuários, azuis glaciais e cinzas opressivos.
Uma lente teleobjetiva extrema de 400 mm enquadra o pico nevado a partir de uma distância segura, comprimindo o espaço e transformando a montanha em uma muralha bidimensional que ameaça esmagar o espectador. O Monte Hermon é o marco zero da transgressão angelical, o exato local geográfico onde os textos apócrifos afirmam que os 200 anjos caídos desceram para selar seu pacto nefasto. A câmera se move em um travelling arrastado, quase doloroso, sobre o gelo perene e o basalto negro, capturando o vento que urra através dos desfiladeiros como um coro de vozes distorcidas. O design de som aqui é fundamental, o ruído branco do vento, o rangido agudo do gelo fraturando sob a pressão térmica e um murmúrio coral em reverso, muito sutil, quase na fronteira da audição subliminar. Nós exploramos os espaços liminares do mito. Há pequenos altares antigos esculpidos nas encostas rochosas, corroídos por milênios de tempestades, banhados por uma luz lunar irreal gerada por grandes balões de iluminação HMI, suspensos por guindastes fora de quadro, imitando a luz de uma lua cheia perpétua. O silêncio da montanha não é pacífico, é o silêncio de uma zona de exclusão radioativa, um lugar de onde a humanidade instintivamente se afasta. Nós investigamos os remanescentes da tribo drusa local e os antigos fenícios, detalhando através da narração documental como todas as culturas circunvizinhas tratavam Cume não como um ponto de observação, mas como uma porta enferrujada para o abismo, um trono de onde os progenitores dos gigantes planejavam a corrupção do genoma humano. A textura da neve sob as lentes anamórficas reflete a luz azulada de maneira fragmentada, criando um cenário de isolamento absoluto, onde a fronteira entre a história factual e a paranoia ontológica se dissolve na neblina espessa que envolve os picos escarpados. O documentário não pode permitir que o público descanse na abstração do mito. Precisamos puxá-los de volta para a terra suja, para o trabalho braçal e para as anomalias geométricas inexplicáveis. Um corte direto seco, como o som de uma guilhotina, nos leva aos altos do Golã. O ângulo da câmera é agora zenital e implacável. Um drone operando a 200 metros de altitude revela uma anomalia cravada na estepe ressecada e amarelada, Gilgal Refaim, a roda dos gigantes. A iluminação obedece à estética implacável da hora dourada, com o sol rasante projetando sombras que transformam as paredes circulares em um relógio de sol cósmico. O que vemos são 5 anéis concêntricos de pedra bruta de campo, somando mais de 42 mil toneladas de basalto vulcânico negro, empilhadas sem argamassa. No centro exato, ergue-se um túmulo cerimonial formidável. A lente desce rapidamente em um mergulho vertiginoso, passando da visão divina para a perspectiva humana claustrofóbica entre as muralhas do círculo interno. A textura do basalto é porosa, áspera e cortante, coberta por manchas brancas de líquen seco, lembrando a pele escamosa de um réptil morto-vivo. O som agora introduz o zumbido perturbador da interferência eletromagnética, pontuado pelo som rítmico, quase ritualístico, de pedras batendo contra pedras no design de áudio. Aqui, a arqueologia se entrelaça com o horror cósmico. A estrutura é milênios mais velha que o complexo de Stonehenge na Inglaterra, perfeitamente alinhada com o nascer do sol no solstício de verão e com constelações antigas. No entanto, o verdadeiro terror reside na etimologia e na acústica. O nome Refaim em hebraico antigo é um termo ambíguo e carregado de pavor que significa tanto os espíritos dos mortos quanto uma antiga raça de gigantes. A narração detalha como, acusticamente, o complexo é projetado como uma caixa de ressonância gigantesca ou certas frequências vocais entoadas no círculo central causam vibrações que ecoam pelas muralhas e causam desorientação física. Os antigos não empilharam 40 mil toneladas de basalto para criar um calendário simples. Gilgal Refaim tem a planta baixa de um cofre ou de uma prisão metafísica. A câmera vagueia pelos corredores apertados entre os anéis de pedra, usando um estabilizador de movimento para imitar o ponto de vista de um predador espreitando no labirinto. A luz do sol pisca através das frestas das rochas escuras, criando um efeito estroboscópico de cinema de vanguarda que induz a ansiedade. Este lugar não celebra os deuses, ele tenta desesperadamente apaziguar entidades de proporções gigantescas que dominaram a Terra e aterrorizaram as mentes de seus construtores primitivos. Neste ponto crucial, o roteiro faz uma inversão polar em sua arquitetura emocional. Se até agora observamos o gigantismo insolente daqueles que dominavam a superfície, devemos agora observar o reflexo de seu terror, a resposta da presa. A transição visual é feita através de uma fusão para o preto absoluto. Ficamos no escuro por longos segundos, forçando a pupila do espectador a dilatar. Quando a imagem retorna, somos engolidos pela claustrofobia opressiva e asfixiante da cidade subterrânea de Derinkuil, na região da Capadócia. A filmagem muda drasticamente. O formato de tela se contrai ligeiramente, adicionando vinhetas pesadas nas bordas do quadro.
A iluminação agora é inteiramente artificial, proveniente de tochas rudimentares e lâmpadas de filamento incandescente de baixa voltagem que banham a pedra em um tom amarelo doentio e âmbar sujo. A câmera se esgueira por túneis em formato de garganta, esculpidos em tufo vulcânico maleável, com uma textura macia, polvorenta, marcada por milhares de marcas de cinzel frenéticas, como se a terra tivesse sido arranhada por unhas humanas em pânico. Não estamos olhando para uma habitação civil, mas para um bunker de sobrevivência escavado por uma sociedade inteira que optou por abandonar a luz do sol. O som é a pura expressão do medo confinado, os gotejamentos lentos e rítmicos, o som surdo dos próprios passos do operador de câmera ecoando nas paredes úmidas, e o silêncio pesado e mortal que existe debaixo de dezenas de metros de rocha sólida. Chegamos ao ápice do suspense arquitetônico quando a câmera para diante das colossais portas de pedra-moinho, discos de calcário de 500 quilos que podiam ser rolados para fechar os túneis. A narração, com um tom quase de confissão sussurrada, revela o detalhe mais perturbador: essas portas só possuíam mecanismos de travamento pelo lado de dentro. Elas não foram feitas para impedir exércitos humanos regulares, elas foram construídas por humanos encurralados, fugindo de algo vasto, poderoso e aterrorizante que dominava a superfície da Terra. A justaposição é monumental: os deuses gigantes construíam plataformas em Baalbek, desafiando o céu, os humanos cavavam buracos sujos no escuro, como roedores tentando sobreviver ao cataclismo biológico de seus predadores. O complexo de Derinkuil, abrigando milhares de almas com poços de ventilação, estábulos subterrâneos e arsenais, é a cicatriz palpável de um mundo que sofria de um terror agudo do que habitava as planícies banhadas pela luz do dia. Para ampliar ainda mais nossa pesquisa acadêmica e a densidade histórica da narrativa documental, devemos viajar para a fronteira leste, onde a neve eterna e o granito brutal convergem em um mistério que faz Stonehenge parecer uma brincadeira de montar blocos. Um corte geográfico rasga a narrativa e nos arremessa no coração da Sibéria, na cordilheira de Gornaya Choria. O clima é impiedoso. O vento siberiano chicoteia o equipamento de gravação e a lente da câmera capta os reflexos de poeira de gelo flutuando no ar espesso. Utilizamos novamente a lente de grande formato, banhando a cena em uma luz de fim de tarde que projeta longas sombras púrpuras. Diante da câmera, erguem-se as muralhas megalíticas de Choria. A formação rochosa desafia todas as classificações geológicas normais. São blocos ortogonais perfeitos, retângulos maciços de granito denso, pesando estimadas 2 a 3 mil toneladas cada, empilhados uns sobre os outros a 40 metros de altura. A textura da rocha é áspera, salpicada por líquens alaranjados e musgos resistentes ao frio siberiano, demonstrando o longo abraço da natureza sobre uma anomalia estrutural. A câmera realiza um pan lento, revelando cortes verticais e horizontais precisos na rocha, ângulos de 90 graus que gritam contra a ideia de erosão natural induzida pelo gelo. O som ambiente é um silêncio esmagador e hostil, quebrado apenas pela fricção dos cabos da câmera balançando na nevasca. Quem poderia manipular massas de 3 mil toneladas de granito em uma das regiões mais inóspitas e remotas do planeta? A ausência de ossos colossais neste documentário é intencional, e aqui a narração aborda o paradoxo paleobiológico, da química do solo e a degradação do cálcio sob certas condições atmosféricas obliteram restos orgânicos em poucas centenas de séculos, enquanto a pedra cortada com o propósito da megalitomania resiste. A verdadeira prova da existência daqueles que chamamos de Nefilim, ou de qualquer civilização extinta de construtores ciclópicos, não está na biologia perecível, mas na assinatura irreversível que deixaram na topografia. Eles brincaram com blocos que pesam como encouraçados modernos. Gornaya Choria não é uma montanha, é a ruína de uma fortaleza projetada para proporções em escala celestial. Caminhamos para o fechamento deste monumental tratado de horror antropológico. O documentarista não entrega respostas consoladoras, mas convida o espectador a abraçar a vertigem do desconhecido. A câmera abandona a superfície árida e congelada da Terra. Através de um time-lapse complexo, montado com um filtro de densidade neutra variável e longas exposições, o céu azul desbota para um negro insondável, consumido por uma maré de poeira estelar avermelhada. Estamos no deserto do Atacama, o ar é tão seco e rarefeito que a Via Láctea não parece estar flutuando acima, mas sim caindo violentamente sobre a Terra como um teto desabando de diamantes e gás interestelar. No primeiro plano da imagem, em silhueta negra, ergue-se o contorno de um megálito anônimo, uma pedra vertical corrompida pelo tempo, um obelisco mudo que rasga o horizonte. A iluminação natural do cosmos projeta a sombra desta pedra em nossa direção, estendendo-se como um dedo acusatório sobre a areia salgada.
O som dissolve-se completamente no murmúrio do equipamento de projeção, do tic-tac mecânico das engrenagens da velha máquina de 35 mm que começou nosso filme retorna, mais lento, mais cansado. O mito dos Nefilim, as histórias dos vigilantes, dos gigantes que devoravam o trabalho dos homens, podem ser a interpretação metafórica que nossos ancestrais deram ao puro, não adulterado e absoluto terror do cosmos. Quando os antigos construtores levantaram as pedras de Baalbek, alinharam as rochas na Sibéria, ou cavaram túneis na Capadócia, eles estavam tentando encontrar uma linguagem visual para se igualar à escala de um universo que os fazia sentir como micro-organismos. A verdadeira prova da passagem do colossal pela Terra é a nossa eterna obsessão arquitetônica com a escala, o nosso fascínio doentio pelo gigantismo e a memória instintiva de que não fomos as primeiras mentes a reescrever o relevo do nosso planeta. O projetor vacila. O arco voltaico queima sua última fagulha. O chiaroscuro cede lugar à escuridão total, deixando apenas o som do celuloide girando em falso na bobina vazia, enquanto os ecos dos passos titânicos desaparecem na vastidão indiferente da noite eterna.